Olá, amigos! Olá, amigas ligados, ligadas aqui no canal do NEP Honório Abreu, o nosso canal de entendimento, o nosso canal de busca de conhecimento e de compreensão do mundo e da vida através da Consoladora Doutrina e principalmente do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a você, meu irmão, muito obrigado a você, minha irmã, que nos auxilia a fazer crescer esse trabalho. E hoje nós queremos aqui abraçar especialmente, foram muitos comentários no estudo de segunda-feira, no estudo do Livro dos Espíritos, mas mandar um abraço aqui todo especial para Maria Cícera, a Cissa de Praia Grande, São Paulo. A Cissa, ela pergunta para nós que dia está sendo o estudo do Livro dos Médiuns. Então, para a Cissa e para todo mundo, o estudo do Livro dos Médiuns está sendo aos sábados, às 6 horas da manhã. É bacana porque nós começamos agora, nós temos 2 vídeos apenas, então dá para pegar aí desde o inicinho. Então, todos os sábados, às 6 horas da manhã, o estudo do Livro dos Médiuns. O Hamilton, aqui de Patos de Minas, está sempre com a gente. A Regiane Celina, nossa companheira de estudos, comentou aqui, que carinho quando ela comenta, como sempre, fantástico. Fantástico é a doutrina, fantástico é Jesus. Não tem como ser diferente quando nós falamos nesses 2 aspectos. A Aurenice Sampaio, lá de Lauro de Freitas, na Bahia, colocando aqui, amo as suas palavras. As palavras são da doutrina, as palavras são de Jesus. Não tem como não amar essas palavras. O Pedro Eduardo Martins, lá de Frutal, Minas Gerais, também está sempre com a gente. A Magna Luz, colocando para nós que sempre que dá, ela assiste. E que foi ótimo o estudo. O Livro dos Espíritos é fantástico, principalmente agora que nós estamos na questão da progressão dos espíritos. E Magna, às vezes não dá para assistir no dia, mas os vídeos ficam sempre salvos aqui. Então sempre que tiver um tempinho, vem aqui, assiste, comenta, compartilha, ajuda muito a gente. A Gladys Ferreira, lá de Machado, aqui do estado de Minas Gerais. Bom dia a todos e uma semana de muita luz. Falando que nós estamos impecáveis na didática. Kardec é impecável, os espíritos são impecáveis na didática. Nós somos meros papagaios, mas muito obrigado pelo elogio, que de forma alguma nos envaidece, mas nos faz querer estudar cada vez mais. E, como você colocou, parabéns por tanta dedicação, faz querer-nos também nos dedicar cada vez mais a essa doutrina maravilhosa e a esse Evangelho Redentor. A Meire Ferreira coloca para nós, ela é de Patos de Minas, e coloca para nós que está lendo o Livro dos Espíritos, isso é muito bom. Márcio Foschiani, que é lá de São Paulo, capital, coloca aqui, olha, muito bom acompanhar o estudo do Livro dos Espíritos, pois confesso não ser um bom leitor. Então esse estudo e as explicações são de importante valia. E Márcio, eu confesso que esse estudo que nós fazemos, leitura, pergunta, resposta, comentário, meditação, ele facilita muito, porque a leitura da codificação é uma leitura pesada, uma leitura densa. Então, quando nós estamos em conjunto, né, por mais que nós estejamos distantes geograficamente, mas quando nós estamos em conjunto, facilita muito a compreensão. Vai abrindo, a gente observar outros pontos de vista, perdão, vai abrindo a nossa mente para aquele assunto. A Rosa Maria, lá de Teresina, Piauí, bom dia, minha amiga. O Livro dos Espíritos nos esclarece muitas dúvidas. Eu digo que, pelo menos as perguntas que eu tenho, ele conseguiu responder a todas. A Margarete Zebral, aqui de Minas Gerais, dizendo-nos que a explanação foi muito boa e que deveria ser no mínimo 30 minutos. Aí a gente fica com medo de cansar as pessoas. Por isso que a gente tenta deixar a explanação ali entre 10 e 15 minutos, para ser algo mais palatável. Mas quem sabe um dia nós nos encontramos em uma exposição presencial e aí sim nós falamos 60 minutos, porque o que um bom mineiro gosta de fazer, aliás, 2 coisas que o mineiro gosta: comer pão de queijo e falar. E tomar café, 3 coisas. E é isso. Essas pessoas estiveram conosco, aliás, muitas pessoas estiveram conosco, mas essas pessoas em especial comentaram, nós agradecemos. E agora está na hora da gente passar ali a nossa vinheta com muita paciência, estudar, refletir e meditar em torno da obra Caminho, Verdade e Vida.
Pois bem, meus amigos, minhas amigas, antes de nós irmos à mensagem em si da obra Caminho, Verdade e Vida, convém-nos ponderar determinadas questões. Perdoe-nos desde já se estamos fanhos, estamos atravessando a segunda gripe no ano, mas com coragem venceremos. Veja bem, o universo ele não é regido por um Deus antropomorfizado, um Deus humano, um Deus com características humanas, melhor dizendo, um Deus cheio de vontades que pune ao bel prazer, que recompensa como quer. Não. Nós reconhecemos, a partir da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E que regula o universo através de leis que são eternas e imutáveis. Soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas potências, em todas as suas atribuições, em todas as suas características, e cria constantemente os espíritos que são os seres inteligentes da criação, nós outros. Esses espíritos, em sendo criados, em sendo individualizados, precisam obedecer essas leis que são eternas e imutáveis. Quando esses espíritos, quando nós outros desrespeitamos essa lei, nós damos origem à infelicidade nos nossos passos. Quando nós respeitamos essas leis, nós estamos agindo de acordo com o nosso código-fonte, com a nossa programação básica, com a razão para a qual fomos criados. O universo, ele é regido por causa e efeito. Plantamos, colheremos. Plantamos o bem, colheremos boas consequências. Plantamos o mal, que é a ausência desse bem, que é a contrariedade a essas leis que são eternas e imutáveis, nós precisaremos responder a esse plantio. Nós precisaremos expiar, nós precisaremos reparar, porque nenhum de nós desrespeitará as leis divinas eternas e imutáveis sem precisar arcar com as consequências disso. Afinal, mais cedo ou mais tarde, todos nós nos sentaremos para um banquete de consequências dos nossos próprios atos. E muito provavelmente, nós que estamos em existências em um planeta provacional expiatório, nós estamos atravessando experiências provacionais expiatórias, respondendo aos desvios que cometemos outrora. Então, quero que essas observações, que elas fiquem gravadas em nossa mente, enquanto nós vamos lendo e comentando a mensagem de hoje. Capítulo de número 35 da obra Caminho, Verdade e Vida, e o seu título é Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus, por Marcos, capítulo 4, versículo 32. E o benfeitor comentando dirá: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. A substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Por quê? Nós estamos sofrendo as consequências dos atos do passado e através dessas respostas a essas consequências e da construção de novos atos, nós estamos preparando as consequências que iremos sofrer. Sofrer aqui não no sentido de dor, mas sofrer no sentido de receber. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade da sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolve. Eu vou trazer um exemplo aqui, que ele é drástico, mas vai casar bem. Muitos criminosos de guerra nazistas, quando chamados aos tribunais humanos, quando chamados ou chamadas aos tribunais humanos, a resposta para os atos que haviam perpetuado, os atos execráveis que haviam perpetuado, era: eu estava apenas cumprindo ordens. Ok. Mas essas ordens eram completamente contrárias ao mínimo sentimento de caridade, de amor e de respeito ao próximo. Portanto, nós não podemos nos exculpar dizendo que estávamos cumprindo ordens e regulamentos humanos, principalmente nós outros que conhecemos as ordens e os regulamentos divinos. Nós não podemos nos exculpar, não podemos alegar ignorância.
Continua o benfeitor. O bem semeia a vida. O mal semeia a morte. O que isso quer dizer? A morte em vida. A estagnação dos sentidos elevados espirituais. O estacionamento. O espírito que estaciona está morto em vida. Porque está morto temporariamente para a vida verdadeira. O primeiro, ou seja, o bem, é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo, ou seja, o mal, a ausência do bem, o desrespeito às leis eternas e imutáveis da criação, é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. É o que nós dizemos, não basta reencarnar, é preciso renascer. A fala de Jesus para Nicodemos. É preciso renascer em água e em espírito. Água, elemento material. Não basta renascer no elemento material. Não basta reencarnar no elemento material. É preciso renascer em espírito. É preciso se renovar. Quantos irmãos e por que não dizer quantas vezes nós mesmos não estivemos na corrente das reencarnações sucessivas apenas renascendo na matéria, não se transformando, com as mesmas recapitulações durante milênios. E talvez ainda estejamos completamente absortos das leis verdadeiras, semeando o mal, estando mortos mesmo que com os olhos materiais abertos, porque o olhar espiritual está fechado. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável, ou seja, sempre repetindo as mesmas falhas, as mesmas quedas, os mesmos desvios. Não avançando, não retroagem, mas também não avançam. E é o que nós frisamos. Aquele que não avança, mesmo que o espírito não retroaja, a estagnação representa um retrocesso relativo, porque muitos estão indo e nós permanecemos. A existência deles constitui um largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. O solo ardente e árido das paixões ingratas. Enraizados, presos, não se movimentando. Ao invés de nos condicionarmos a círculos e movimentos virtuosos, nós estamos aprisionados a círculos e movimentos viciosos. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. E o que é o bem? É a prática daquilo a que estamos condicionados a fazer. A prática e o respeito às leis divinas que são eternas e imutáveis. É fazer aquilo para que a gente foi criado. Não tem como eu complicar isso aqui. É fazer aquilo para que a gente foi criado. Haja, pois, terminará o benfeitor na mensagem. Haja, pois, o haja aqui é com H, tá? O verbo haver no sentido de existir. Haja, pois, exista, pois, suficiente cuidado em nós. Cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Semeamos o bem, ele crescerá e nós teremos aí a colheita. Semeamos o mal, ele crescerá e nós teremos aí a colheita aliada à reparação. Essa é a mensagem que ecoa em nossa mente no dia de hoje. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Por favor. E como nós sempre dizemos, até o nosso próximo encontro.